the flap on the floor. Party pussies in the mask. For the flap on the floor. Ready sad to see my ananas. Pessoal, mais um episódio de Pode Flá. Pessoal, não subscreve no canal de George, não subscreve no canal de também, não se compartilha, não manda vídeo para pessoas que não está chama esse conteúdo é interessante. Oi. Ayan. Ayo. Na benção. Na benção. Não é bom dia. Yeah. Corte de vídeo de presidente. Migrantes antes de sermos cabo-verdianos. Aqui não havia habitantes quando os portugueses, para ser mais politicamente correto, identificaram estas ilhas. Quando chegaram aqui, não havia ninguém. E foram aqueles que vieram da Europa, que vieram da África, e é que deram origem a esta nação crioula. É dessa interseção, desse diálogo, é que surge o povo cabo-verdiano. É que surge esta nação crioula, a primeira do mundo, e que se espalha pelo mundo. E Onde que nos fala lá, ué? Até mesmo na live, você falava de assunto. Então, presidente, coisa que eu falo sobre nosso passado, isso é raro? Se eu falo sempre, não te pedir inspiração para bem só informações corretas, para não ser veículo de transmissão de mensagens, não para não falar coisa que não crê, mas para não falar coisa que me ser falado. E na decorrer da conversa, você fala questões e você fala de coisas que às vezes que também de acordo com a mentalidade e conhecimento de alguns, ou talvez de maioria, mas nunca se livra, não bem ofende, nem maltrata ninguém com linguagem. Não se fala de ciência, com história, não se fala de intelectualidade, você fala de arqueologia, você fala de factos. Você. Então, para aquela pergunta lá, se uma pergunta lá, tem pessoas que pensam numa perspectiva que sempre te favorece a Europa. Aquele que não está falando, e que é que tem uma perspectiva de visão eurocêntrica, que conche só a partir do que a Europa descobre, que a Europa conche, que a verdade que o europeu está conta, é fala excelente. Para a área que esta fala, Cabo Verde foi descoberto por Portugal, que é uma narrativa eurocêntrica, é uma conversa que te favorece Portugal e descobertas europeias, entende? E para povos de África, povos indígenas que são de África também, africanos que estavam onde que hoje é Estados Unidos, onde que hoje é Latinoamérica, milhares de anos antes de europeus, chega lá, para que está chamado índio, que é índio, para morrer que tal descobridores portugueses, que nenhum descobridores, que nenhum heróis de mar, nessa papel de nossa perspectiva, que se é um português, é heróis do mar, para mais vai descobrir essas descobertas em nome de nação e nação portuguesa, e não só francesa e tudo que é lá. Mas a minha papel de nossa perspectiva, ele que não tem que ter atenção. Nunca há heróis, há conquistadores, há imperadores, não que imperadores, há leva aquele império português, aquele império eurocêntrico, para dominar, conquista, destruir, no nome de seu desenvolvimento. Então, eu venho daquele ponto lá, se me for de todo ângulo, numa perspectiva afrocentrada, ou hoje numa perspectiva de povo nativos e povo africanos, é para ver 100% errado. Entende? Para morrer, 29, 100% errado. É para ver 100% errado. É para ver 100% errado, como tudo coisa que é falado. Ele também teve cuidado, mas ele sabe. Ele teve cuidado desde o início, ele falou, politicamente falando. E trouxe a cabeça de lá, ele falou, essa fala politicamente correto. Ele é que falou, nem se ele acredita na coisa que está falando. Ele falou, politicamente correto falando, então é um desculpa indireta que dá, mas tem que falar coisas que está saindo politicamente, no fundo, ao que bem jovem, quem que se patrocina, tudo que as coisas que sabem falar, aquele tal cimeira, é não que sabem que é apoio, quem que sabem que é apoio, quem que sabe fazer tudo que as coisas lá,
Então ele nem se crê próprio trazer uma outra perspectiva que até pode se bloquear para uma botar diplomacia e os próprios aliados e que os próprios que colonizou. Então quem que colonizou que também permitiu para bem falar abertamente para o povo lógica de história. Então é lá que fala coisa que está promovendo mesmo com aquele vídeo é uma cimeira de nações crioulas. A boa aquela questão de não ser crioulo ali é aquela coisa de romantiza a escravatura. Para europeus e portugueses, aquele bom discurso, nações crioulas, ao que for nações crioulas, você pode bom nem que pensa, como que surge aquelas nações ali. Para europeus, aquelas nações que e a orquestra fala CPLP, a orquestra fala PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Agora, mora que esses países africanos ali tomam língua oficial portuguesa. Ele que está falou aquela estrutura que através da escravatura que foi amigável, que foi um encontro de discurso e diálogo, não. Ele foi um encontro, nem encontro, foi uma invasão, foi uma destruição, foi uma sobreposição, foi uma imposição, você entende? Eliminação. No tapete todo termo, botar dele menos diálogo, menos encontro, menos que esse vocabulário que ele usa no discurso, mesmo se ele escreveu ou alguém que escreveu ele. Mas é por isso que a Flor começa a ser politicamente correto. Em nenhum momento é que a Flor começa a ser historicamente correto. Em nenhum momento é que teve coragem para a Flor começa a ser cientificamente correto. Em nenhum momento é que a dados a Flor começa a falar para ser politicamente correto. Então, dentro de uma estrutura política global, onde que a África é dominada até hoje, não tem uma estrutura de uma tal independência questionável, você entende economias ainda dependentes, você entende a margem de coisa que a Europa tem, você entende coisa que a Europa é por isso que Freud fala totalmente errado numa perspectiva afrocentrada, numa perspectiva de coisa que o povo realmente meste para desenvolver numa perspectiva afrocentrado e fala errado, mas politicamente é fala correto. Porque no momento que começa a falar afrocentricamente, ou se começa a definir coisas a partir de uma perspectiva de povo africano real, ou é que perdeu esse trabalho, ou é que está durante o tempo na Terra, aquele é facto, como você entende? Você pode ir Lumumba, hein? Sim, ao que vem hoje Lumumba, hoje Sankara, hoje Amílcar Cabral, hoje dezenas de líderes africanos. Aí essas cabeças papia politicamente correto. Eles vão fazer ações concretas, historicamente correto. E não sabem dizer quando se coisa. Para hoje nem para politicamente correto. Exatamente. Bom, se é politicamente correto, está vivo até hoje. Você entende? E politicamente correto significa em detrimento de real interesse do povo de África. Que ele é sempre assim. Ao que se fala numa perspectiva, ao que se está debatendo num campo eurocêntrico que se manobra, sempre para a África se está assina acordos bilaterais com a Europa. É sempre aquela lógica. Qual é o benefício que não te traz? Não tem que sinal para o fim que tem seu campo de manobra. E que lá ou nada, você entende? Que lá ou opressão. Tanto se que se alguém que sabe uma boa estrutura econômica é também com defesa de uma estrutura militar. Coisa que incrível é assim. Nações mais fortes militarmente e que essas moedas de troca, que essas fazem negociações, se a estrutura militar funciona como moeda de troca, é tipo, não tem que ir, não tem que ir, você entende? Tanto se que é armas nucleares, bomba nuclear, ele é uma estrutura de negociação. Esta fala na política internacional, esta fala na inglês, esta fala deterrent. Bogossi de Sinsin, marca também negócio com a Rússia. Única coisa que se põe num desde comer soco na boca, mas tem arma nuclear tudo doce. Então é aquela coisa, é tipo aquela ameaça indireta que eu brinco com o meu para me também nele. Mas quem que tem arma nuclear, ele é aquele que trunfa, ele é que é razão. Você vê tipo vizinhos onde deve estar, de vez em quando essa cesta dá um tiro para vizinhos sabe, mas tem história, exatamente, aquela que arma, aquela que é a estrutura nuclear de nações que tem que as G7 que esta papel dele, nações que têm estrutura nuclear. Essas têm aquele potência lá. Então aquele é aquele aviso final, que as nações que têm aquele, essas têm negócio de fim, de último momento para morrer, aquele é aquele trunfo final que é você entende? Exato. Então nações que têm, para reparo, hoje a África do Sul, antes de Mandela, no tempo de apartheid, eles tinham bomba nuclear, eles tinham estrutura nuclear montada.
eles tinham bomba nuclear. Eles tinham. E aquele que foi, europeus, eles esta canga no companheiro, eles têm um código. Mas logo que Mandela, que aquele ANC, Congresso Nacional Africano, toma poder, desmantelar aquela estrutura nuclear, para uma coisa, o capori africano, o capori tem aquele as na mão, você entende, na moeda de negociação. A África do Sul é o único país africano que tinha bomba nuclear? E é que num país africano, era uma ocupação de nação europeu. É por isso que hoje a moda de Israel. O Israel ele tem uma estrutura nuclear, ele é pequeno de semana. Mas eu naquela região onde está meter, ele é o único que tem estrutura nuclear. É moeda de troca, você. Vamos pensar que eles faziam o tipo de coisa para desativar a arma nuclear. Brother, é aquela coisa que inflou. É aquele que inflou. É só coitado que está controlado. O que é mais rico, eles ficam com seus guns. Como aquele é na fim, aquele é que está negociando com ele. Por isso que inflou. É a estrutura nuclear, capacidade de organização, aquela força que tem, tecnológico, nuclear, o exército que tem, a força militar e paramilitar que tem. E no último tem que as outras tem estrutura econômica. Então tudo que ele está negociado, está sendo mais negociação, tudo que ele é lógica, brother. Então nações que tem, se criar nações com o poder de negociação, botar hoje essas forças militares, então essas têm estrutura nuclear ou não, tudo que ele está levando em conta na política, mano. Exército é só para fazer guerra. Exército protege economias, já. Então nações com interesses econômicos, está bem com o exército junto com ele. Por isso que é importante e repara, jovens que estão motivados para a notícia, jovens estão mandando só o clipe e assim. Assim as que estão entendendo que é lógica de, repara, essa papel ontem na live, a televisão ele é cotado de acordo com a classe social, de acordo com o gênero, entende? Essa foi programação, tem desenhos animados. Marcos é desenhos animados para aqueles meninos, depois esta dieta, depois está também, tem aquela hora que papá está comendo, que os rapazes mais intelectual, mais e com posse econômico, sei aquela hora que está janta, então aquela hora que está a fazer noticiário. Então esta põe noticiário, esta põe balanço de bolsa de valores, esta põe e questões fiscais, tudo coisa de inteligência própria, sério, esta apanhando. Depois também o que as outras coisas, desporto para gueto, você entende memória também novela, você entende para gueto, depois também que esse filme de Jacques Chan para jovens, para gueto, para música. Então, é tudo estruturado para papau, essa notícia, depois piada te desconta. Aqui te fica acordado é bacana. É te acordado, te estanta, tu é que as coisas voltam para onde eu compreendo. Não, só te divertiba. O divertimento que te desenvolve o mundo, mano. É a ciência que te desenvolve o mundo. Por isso, sempre que isso não tem que ensinar nos filhos, que coisas é que estou, mano. É tudo bem desenhado, mano. Só que não nunca estou dizendo, não te pensa, mas não te consome, né? Então, e mesmo publicidade que está passando na televisão tem uma hora tem uma hora que é mais caro, tem uma hora que é mais tem que ter publicidade de dizer mais e que isso foi demográfico para criança consumir. Então o marketing ele estuda tudo fenômeno, ele sabe a hora que está por quem está hoje e quem que se traz e influencia. Então por isso que essa falou, não tem um marketing de inteligência para jovens, né? Então, em mim que te para a com o rapaz 10 e pequenote. Repara, aquele primeiro álbum de batalha chamava Golpe de Estado. Aquele 1, 2, 3 álbum que fazia era Golpe de Estado. Que lógica de dizer, o rapaz entende uma notícia. Tinha rapaz que ainda podia comprar jornal toda semana, brado. Aquele tempo que o jornal tinha físico, você entende, a Nação com a semana e aquele outro Expresso das Ilhas. Então, o rapaz tinha que comprar jornal para ler. Você entende que ele era aquele tempo, antes não está na social media, você entende, 2000 e poucos, entende? Assim, ia comprar jornal, quem falou, eu tenho que ver notícia. Então, tinha encontros que era só falava de notícia de semana, você entende? Ao que mesmo tempo, na música, é sempre fazer música que alertou de questões sociais e vida de prática que essa está fazendo todo dia. Quem faz, não, quem eu deixa é bem decidir algoritmo de gueto e coisa. Porque pode bem pôr, bem pôr hoje só filme de Jacques Chan, que coisa lá não. Por favor, lógico que nós começamos a ter educa, man. Nós começamos a desenvolver interesse, assim. Então, aí não lê jornal. Você lê jornal e depois letra também, brother. Só o facto que você te lê e te estimulou algo, você começa a falar, man. Você entende? Então, me dá para pegar o rapaz quando vai assistir o debate no parlamento, viu? Não tem que assistir aquele coisa lá para ver. Outra fala, não, para cozer. Entrar na televisão, fala, não. É uma outra estrutura que eu estou dizendo.
O que estou em funcionamento lá dentro. A televisão te mostrou só câmera, te mostrou só ângulo, mas o mês de hoje tudo é lá dentro. Como é que esta funciona? O mês de hoje essa linguagem corporal, como é que esta xinta, como é que esta interage com isso, principalmente para nós hoje no parlamento, é que tem um companheiro com soco, não. Na gueto que está com companheiro, te deu companheiro tiro. Por isso que me falam, nós temos que ver aquele coisa ali. Às vezes está bem com diplomacia, está bem com arte de diálogo, discurso, projetos. E quem que já lê, já estuda esse dossiê mais forte, é ele que está conseguindo triunfar no argumento no parlamento. Mas não mesmo é aquele coisa lá. Aí nós está mata companheiro dentro do moinho, dois grupos, o moinho que o cachorro pegado, nós está base companheiro tiro, o MPD que o PSV viu, muito de homem com mulher que tem nem um coba, que tem cobrado alguém, se coba, vergonha, está sei aquela hora. Mas nós mesmo é aquele coisa ali, ó. Mas nós não temos estrutura de diplomacia, man. Então não mesmo leva diplomacia, por isso que me falo. O Presidente da República está falando diplomaticamente sobre aquele assunto de criolidade ali que está falando. Mas, se o Presidente da República está 100% errado naquele discurso que faz, calculado que a maioria que o verdiano que conche, para muito alguém acredita que o vírus cobriu 1460, e de lá 1460, ou não? Só que em 1411 portugueses já começam a apanhar escravos no continente africano. A boa semana que o próprio presidente falou, primeiro nação crioula, que ela é duvidoso para nós, a como é uma história mesmo, não te disputa aquele que estão lá. Se não vai para coisa que arqueologia, coisa que esta fala dentro de que portugueses se define como tal, essa é certo, mas que não vai num contexto histórico que está falando e informações que nunca sabe se nem ele sabe, nunca sabe nem se que para morrer naquele encontro que estava, um de sociólogos lá, homens com PhD, doutorados, man. Mas ninguém que levanta para desafiá-lo. Ele tem conselheiros, você entende? Certeza ele fala com moral, para morrer saber, mas ninguém que sabe desafiar ele próprio, para trazer ele outro. Bom, é sara de alguém, ninguém que fala, ei, e coisa ali são complicadas. Mas não se está falando coisas que você entende? Se você gosta de as coisas que fala, se a África tinha poder, vou levar aquele caso ali para o tribunal, a mim não consigo argumentar ele ponto para ponto, assim, tudo coisa que fala. Da desafiável, da provável, tudo é raro que as coisas que está falando. Mas aquela questão, aí ele basta falar, não, mas para ver uma perspectiva político, não se pode ver uma perspectiva diplomática, não se pode ver uma perspectiva, acima que é falar politicamente correto, não se pode ver uma perspectiva de uma nação que informação é aquele que está dado, ali todos os historiadores me têm informação de acordo com ele, já nunca consigo fazer nada lá, nunca consigo argumentar contra ele, mas pode desafiar, fala, não. A questão é que as informações são diferentes, que são usadas no nosso país, então é que é válido. Você entende? Para uma outra continua a falar e está exaltado cidade velha, boa cidade velha é um ponto de opressão, brother. O português nunca que te mostrou suas derrotas, europeus nunca que te cantou suas derrotas. Entende? Você falou? França tem papel de revolução, mas a revolução é estudada como uma vitória, é estudada como uma derrota de monarquia. Esse tem papel revolução popular. Entende que a psicologia eurocêntrica mora, ele que falou, o povo derrota a república, o povo derrota a política. Esse que falou nunca que ela, essa foi a vitória do povo. Campeão. Mas bom que bem na África, o que você fala da África, sempre se mostrou o ponto de fracasso. Não descobriu, não populou, não civilizou, não desenvolveu, não demonstrou. Agora o que estou só que discursos lá, onde o moral é. Por isso que me fala, o presidente pode fazer assim, a mim, 10 pequenotes, e não antes nessa papel aquele conselho na live que me fala, boa uma nação que nem música de jardim que fazer, com tudo Cesária Évora, com tudo cantores que tem na Calveira, tinha que ter um que desenvolveu música para jardim. A minha mãe, a dona canta aquela música bacana. Atirei o pau, gato, tu, mas o gato, tu, não morreu, reu. Aquela música de gangsta, man. A moça canta música de que é para crianças de 3, 4 anos, man. Atirei o pau, gato, mas o gato não morreu. Eu vou ler mais então. Não tem que ser que se falou, depois tem uma rapazinha na gueto violento, man. A boa 10 de jardim, não moco ensinar aquela coisa ali, brother. A boa de gato com pedra, normal para uma boa música. Na psicologia, eles instituem aquela violência ali, brother. Que ele é 10 de 1975, um bebê. Tinha aquela música ali para sentar a cantar no jardim, com tudo músicos e nós fazia só hits. E aí nós continuamos a fazer hits. Ministro, você mira gato com hits ali também, moco. Atirei para o gato, mas o gato não morreu.
Logo aquele coisa, você gato não morreu, se meu conflito dizer, plica mais um. Eu entendo. E aquele outro que faz, o porquinho foi a horta. Imagina, vou dentro da praia ali onde é a horta. Quem tem horta dentro da praia, brother? O porquinho foi a horta e comeu coisa, uma bolota, não? Coisa que é bolota, ora assim? Não sei. Aquele que se falou, não entende alienação cultural e coisa, e não anda essa a coisa daquele. Boa maioria covardiana que se coisa que é bolota, brother. Bolota é um cimento e um fruta que está caído de árvores na Portugal, de floresta, entende? Que ele para mostrar uma músicas de jardim de boa, porque tem músicas de jardim de boa. Então, brothers, nós que fazer hits, nós para fazer hits para clubs, para se alguém shake that ass, nós começa a fazer hits para crianças gobes, que não tem canta realisticamente uma perspectiva pedagógica para nós meninos. Por isso que se mostrou. Boas ideias de jardim, porque tem uma pedagogia voltada para a África, tem músicas de jardim. É colonizado, mora que o colonizador sabe ensinar, ele quer saber folgou, brother. Bom, ele está ali vez bem, te dá discursos que te favorecem ele. A boa Constituição da República de Cabo Verde é cópia de Portugal. Você entende? Código Penal de Cabo Verde certamente é cópia de Portugal, com uma das coisas que deve ser muda. Fardas de polícia. Fardas de polícia, lógica de polícia, aquela coisa que você falar, de polícia está falando tem mais tempo que nós é independente. Polícia tem 100 anos. Então, polícia de nós é uma polícia colonial. Não, exato. É colonial para nós. Se ele trouxe data de tempo de português. Tudo coisa, brother. Não tem tudo um problema com nós bandeira ser igual de Guiné. Não tem problema com nós não ser igual de Guiné, mas nunca tem nenhum problema com tudo que as outras coisas de nós ser de Portugal. Que é igual não. De Portugal. Por isso que inflou, mas nem se embate tribunal. O próprio presidente está falando, camarada, não repara, a minha papel dentro de uma estrutura histórica, como tudo que é de nós é de Portugal. Então, tudo que infla é verdade. E naquela perspectiva lá, porque pode desafiar, mas agora que bem dentro do contexto histórico, numa perspectiva africana de pensa, tudo que é papel errado. Para morrer naquela dinâmica ali, agora que você pensa que as questões ali, a Europa que exalta essa cabeça, é sempre, tem que pisar arriba da África para pôr essa posição. Aquele é facto. Entende? Aí ele sempre é sujeito na história, naquele filme, ele é o primeiro ator. A bom nem é que é chefe bandido, é objeto. Entende aquilo que ainda fala sempre? Tarzan, um homem branco, vai à África, ele que fica tapando com o animal. Tudo africano que de lá, nasce lá, cria lá, morre lá, nenhum que consegue papel com o animal. Aquele homem branco ali que tem que prende papel com o animal. A boca que brincadeira. Sim, ele dentro de floresta tem movimento tranquilo africano lá, maduro. Aí ele está bem de árvore para árvore. Vez bem. A boca ele morre. Você tem que entender psicologia de mente de Césio. Hollywood, filmes, documentários, música, está feito tudo aquele trabalho lá de indotrinar. A boa indiretamente africano, cada geração que cria todo é Tarzan. A boa crescer mó Tarzan. Vou crescer mó super-homem. Mas quem é super-homem? Eu vi tudo que é super-herói, aliás, é quem? Gosta e gosta, quer escrever fazer mais dinheiro para ampliar esses campos de atuação. Esta começa a fazer o Homem-Aranha Black. Esta começa a fazer o Black Panther, para bem mostrou ele. Mas Black Panther é dura que Stan Lee fazer para ele. Stan Lee desenha Black Panther em 1966, brother. A outra mão que é bem só gosta, bem também expõe. Hã? Bem, aquele coisa que ainda falou. Gosta de começar da coxa, representatividade, Black Lives Matter. Falou, ok, não desse filme. Preto é bom, é botar esse filme com o turismo, com o chouriço, com o festival, esta calma, você. Então, essa era o que lá. Posso falar de Black Lives Matter, um dia que Kanye West aqui na Paris, e disse camisa e acho que vida de branco. Yeah, White Lives Matter. Yeah. White Lives Matter. Yeah. Crítica. Yeah, mas aquele coisa tem dois pontos. Né? Aquele coisa que você falou assim, Kanye está falando que lá, é que para moda para suporta que os brancos racistas. Foi que aquele que que lá não. É foi ele pôr simplesmente para mostrar tudo alguém. Mas aquele movimento de Black Lives Matter é próprio financiado para brancos, man. Bom, aquele Black Lives Matter é um movimento mesmo sem financiamento. Quem que está financiando? Ele é fundo. É branco, então. Yeah. Para mim, eu tenho que perguntar, qual é o movimento de negritude que prospera? Eu tenho que desconfiar. Quem que está para trás? Como que você consegue prosperar? Para mim, de Black Panthers, eles eliminaram tudo, man. J. Edgar Hoover, com o COINTELPRO, eliminas, man. Fica até infiltra. Também da gente dentro do movimento infiltra, assassina.
elimina, que é mesmo lógica de política que está dentro de uma estrutura de governo para infiltrar, elimina, descredibiliza movimentos de libertação africana. Aquilo é que se faz com o Cabral. Entende? Aquilo é que se faz com o Malcolm, aquilo é que se faz com o King, aquilo é que se faz com o Cabral, aquilo é que se faz com o Lumumba. É global. E pessoas que sabem ligar aquele coisa ali. Mesma razão que Malcolm matar, é a mesma razão que Cabral matar. É a mesma razão que Sankara matar. É a mesma razão que Lumumba matar. Tudo isso. Para uma época e tempo, lógica elimina qualquer estrutura que tenta libertar. É a mesma razão que as bem na África do Sul, quando hoje black people, que a maioria tenta consciencializa para a libertação, essa atua lá. Para eu tenho que entender a estrutura de coisa que se aconteceu nos Estados Unidos naquele tempo, de segregação, é aquele mesmo que se aconteceu na África do Sul. Apartheid. Ele tem uma estrutura combinada. África do Sul, que branco se dominava, é mesmo aquela política que se fala Jim Crow, que é de separação. Na América se fala Jim Crow. Jim Crow é apartheid, é separate but equal. Separado, mas igual. É a mesma coisa que na África do Sul, 2 casas de banho, um para branco, um para preto. Então, você tem que entender, politicamente, Estados Unidos com a África do Sul sempre foi aliado. A África do Sul, vírgula. Apartheid. É sempre aquele governo lá, esse foi aliado. Então, é aquele que estão ali. A mim que se falou contra os Estados Unidos ou contra o governo de América, a mim se deu história, brado. Aquela história, aquela coisa se bupanha, porque tem que ver falando, ele que gosta de América, que aquele que se falou dele, me se falou história que já acontece. Por isso que é importante não estuda, não acompanha o noticiário. E Nós Pelourinho, na cidade velha, então hoje ele está... Não, Pelourinho é uma vergonha. Eu. Gosta dele, a diazinha recebe jovem no podcast, no que tem no uniforme, como logo tipo... Não, que pode eu. Qualquer alguém, qualquer instituição, qualquer grupo que usa Pelourinho como um símbolo, para mais você tenta argumentar nele. Se crê o flan era negativo, mas você tenta pôr positivo. Se crê o flan, mas ele você tenta resgatar a memória. Ou se crê o bem flan, ele lembra os antepassados. Tem que entender uma coisa. Pelourinho lá que te vender escravo, em bom lugar. Que tá? Não. Lá que lugar que se vendeu escravo. Está Historicamente, arqueologicamente. Esta é mania falar aquele coisa ali, brother. Esta é mania falar aquele coisa ali, não tudo que você falar não te toma. A mim que eu sabe quem que sabe falar. Me se crê trazer um historiador licenciado bem falar, me que assim, me pergunta automaticamente, mode para mode que nunca tem uma história de africano na cidade velha. Então, se você repara, eu costumo achar senzala na cidade velha, onde que está por africano? Onde que está deta? Onde que está casaba? Não onde que tem nada. A única coisa que a arqueologia eurocêntrica financia para descobrir uma cidade velha, que é verdade, brother. A mim que é contra ninguém. Eu não sei em favor de injustiça para a África e esse povo, o que é dizer? Para mostrar que nunca vou mostrar num lugar, vou mostrar só onde que enterraram padres, vou mostrar só igrejas que você arqueologicamente descobre, vou mostrar só instituições que te beneficiam a Europa e sua supremacia, vou mostrar aquele forte que se construi, vou mostrar Pelourinho, mas vou mostrar nada, nem aquele que é símbolo negativo do africano. A Bocila bota para permitir que essa primeira cidade popular para o africano, fora do continente. Bogotá é estranho, até 2022 ainda nada de africano, nunca cacharam um osso de africano lá, brother. Nunca cacharam nada, por isso que me falou. De novo, a hora que eu estou para Cabo Verde foi descoberto por português, que aquele narrativa sempre, que era bada turista, que era a mim não, nunca sabia, nunca também para mim China, ninguém para que acredita naquela, que era quem é também, para uma informação que me já tem, te leva um certo grau de questiona coisas, para um homem com mulheres que te revoluciona o mundo, na qualquer campo, tecnológico, campo financeiro, no campo teológico, e homens com mulheres que questionam. Mas normalmente essas que gostam para questionar, mas sabendo dar prémio e aplauso para quem que inova. Para quem que inova é quem que te questiona. Cientificamente, o homem está assim, não, espera, chamem testa aquele tese de aquele outro brother ali, para provar e para uma coisa que a gente descobre ali, sim. Método científico e questionamento te traz desenvolvimento. Mas estou bem a mim, ele é radical. Mas boy, brother, e homens radical com mulheres radical, que trazem tudo inovação que você tem. Que é que aceita a condição que fala assim, não, espera, aquela coisa ali parece mais errado. E eu não vai checar que morre. Mas aquela questão, você entende? Então, mesmo a sério, Pelourinho é um símbolo de opressão. E nem se está vendendo escravo lá, é aquela coisa que eu repetir o canto mesmo, você tem que perguntar. Já foi pessoal, botou na lógica,
bem hoje na psicoanálise, psicologicamente, terapeuticamente falando, bem vai fazer psicoanálise ali sim. Agora, se gosta ali, se você dar o tiro, por exemplo, frente a casa, ali sem que morre. Agora, a primeira coisa que você está fazendo é ouvir mura ali, para você passar frente àquele carro, todo dia põe aquele carro, aquele lugar. Para uma coisa, é trazer o dor, semana, você tem que sair daquele lugar ali. Imagina agora, cidade velha, que é só alguém, que milhões de pessoas que brutalizado, para morrer que esta continua a fregando no rosto, mas que é nossa história. Para morrer que esta continua dando uma história violenta daquela, mas nossa história. Nossa história ou boa história. Para morrer em inglês, eu falo history, é his story. História dele. His é dele. Essa história é que our story. Nossa história é diferente de his story. Então, a história do africano é diferente do europeu. Para mostrar que o europeu está contando essa história. Esta está contando a perspectiva do vencedor, aquele ditado africano que está falando. Quando que leão também conta aquela história de aquele caça, que bem. O europeu está contando sempre a partir de uma perspectiva de aquele caçador. Glória de que foi aquele caça. Mas nunca que te explicou aquela violência, aquele terror, aquele dor que aquele animal passa. Então, nós é que os animais na caça. Nós sempre temos que ser aquela condição ali. Por isso que está bem sempre negro alienado e supremacistas brancos. Essa é a primeira coisa que esta não está falando, coisa que esta fala. Não, nós temos que esquecer do passado. Claro, o mãe está morre, porque fica o vida inteiro, lamenta aquele dor lá, pouco te esquece do passado. Mas Jorge, a vezes muito é tipo aquele pilorinho lá, e tipo mesmo aqui Rússia, aqui um voo de certo pedaço de Ucrânia, e tipo uma bandeira. Exato, é triunfo, eu disse. Gosto que trabalham para mim uma bandeira assim, então que ela fica como é símbolo dessa história, por isso que inflou. A boa essa história, essa glória, mas boa é boa derrota, boa vergonha, man. Bom termo que você falou, por isso que inflou uma presidente, ele sabe a partir de que já seta, mas que ele é fixe. Mas história de Cabo Verde, por isso ele não pode nem falar nada para mim. Ele tem um campo de atuação que ele falou, a boa nas escolas é aquele que está ensinado, nos livros é aquele que está falado. Então, aí tecnicamente, se o tribunal, porque eu consigo nem argumentar contra ele naquele base lá. Para mim, ele argumentou a partir de uma perspectiva eurocêntrica, tudo que foi verdade, por isso que inflou aquela hora. Se o bem analisa a partir de uma perspectiva histórico, real, afrocentrado, você está cancelando tudo que é flá. Para mim, ele falou um conjunto de coisas que inflou, que marcam tudo que é flá, que vai desafiar na lives, que inflou historicamente, aquele coisa ali tudo é um fábula. Olha, uma pessoa que está hoje, que tinha ideia de tipo de presidente, se não começar a falar aquele assunto ali, é que aprofunda mais para saber quem é que nós, de onde que não ganhamos. O único que tem informação é que as que entram na escola tem um lugar, o livro. Não, é que é na escola. Escola você aprende a tua escrever, que coisa lá, por dar o diploma, para arranjar trabalho na universidade. Mas é que só na Cabo Verde, atenção. Aquela coisa que não se fala dele, aquela coisa que não se fala dele é que só o presidente de Cabo Verde está para si. Presidente de Angola também, eu pergunto se que esta papi. Presidente de da África, se que esta papi. Para morrer aquela questão. Há dias um post com um grande pensador, que é comedian, Richard Pryor, que falava uma comédia tem realidade. Richard Pryor é um daqueles homens, ele na stand-up comedy, ele é mestre. Ele que é Eddie Murphy copia nele. Eddie Murphy, tudo quem é cômico na América, chega a falar. Richard Pryor está falando, ele que é chefe, ele que é rei. Richard Pryor. Tudo posto que ainda põe a lógica, man. Richard Pryor, que está conhecido como cômico, um branco, às vezes sabe, ele dentro da comédia, está a projetar a negritude. Tudo que a pessoa está fala dele, Richard Pryor está a mostrar ele dentro da comédia. Para uma comédia, aquela coisa que inflou, é aquele campo mais... Para uma gosta de não está bem, não está sentindo com o presidente da República, não está chocota com ele, de tudo que essa coisa que é flor, é rir moco, que está sem bife. A gente fala, chefe, então, repara, bufla que ele não está rir. Toda a gente está sem amigo, mas a verdade está fica lá. Para uma tudo coisa é questão de energia. Então, através de comédia, Richard Pryor... Que racha, um zumba fatal. Não, mas aquilo que for dentro da comédia, você deve fatar é comédia. A comédia é comédia. A comédia tem perdão sempre, você. Comédia é um campo de atuação que tem sempre perdão lá. Lá você tem que ser, entende, e rir a casa. E rir é uma terapia para curar. Mas de momento que traz graça dentro daquela coisa, você fica sério ou não? Eu que é a comédia, não, eu gosto de fazer sério. Mas...
Seriedade, isso é a informação que você leva. Então, Richard Pryor, quando o brother pergunta sobre aquela questão ali, que não se fala dele, ele fala assim, e lembra que ele falou, ele é papai de bola de stand-up comedy no mundo. Yo. Richard Pryor fala assim, qualquer momento que você começa a falar diferente de que você não puder, tem consequência. Ele fala, você tem que ir de acordo com o que te agradece a esse, para poder ouvir e para que tenha consequência. Que ele é Richard Pryor que falamos. Que essa papel sobre racismo, que essa papel sobre que a estrutura é assim, não. Pessoas que estão bem papel a sério sobre aquelas questões ali, para no momento que eles começam a falar real, tem problema, que eles não puder também pedir conta, aquela coisa que me falou, Lumumba, Sankara, eles começam a papel sério sobre questões real, e eu dizer consequência. Entende? Essas questões é que a comédia. A passar a sério, então aquilo é que é consequência. Então, naquela perspectiva lá, a hora que é bem, que bem e pessoas que consciência, você tem que sair fora daquele campo ali de... A minha fala lá no liceu, sexta-feira, se convida-me a falar com estudantes sobre, na aula de cultura cabo-verdiana. Eu não trabalho para o fim de ninguém, nem para a desconfiança de ninguém, nem desgosto de ninguém, mas tem uma questão. Se não se fala a verdade mesmo, quem que quer saber sobre a África, você tem que ir na África para descobrir quem é. Cabo bem pensa numa estrutura de uma nação sabendo trazer a verdade de grandeza, como é que só na Cabo Verde, se não for na África inteira, no mundo inteiro. Ao que não me pergunta, qual escola, qual universidade, qual jardim que se ensinou sobre reis e rainhas de África? Que tem? Essa começa a ensinar a partir de uma portuguesa descobriu. Mas traz escravos, mas descobriu uma nação, uma forma nação. Há bom tipo um moral para desenvolver uma real civilização. Há bom sempre que salita a mercê de português. Mas, de novo, portugueses nunca que um africano civiliza essa nação. Já papiabe ali, mouros, Mouros, entre a Península Ibérica, no ano 711, eles bem entraram de lá, expulsaram, em 1492, fazia conta. Mouros e onde? Mouros de continente africano, onde tem e que região onde tem Argélia, mas entende, é black people, é que aqueles invasores que tem uma gelatura que é white, que está lá não, só for black people, só for nubians, homens de cor, onde tem Senegal, tem Gâmbia, tudo que é lá, que é lá que Mouros que leva a civilização para a Península Ibérica, que é facto. Tudo castelo, a maioria de castelos que tem na Portugal é mouros que construem, não como escravo carrega massa, com brita, com areia, não. Reis próprios, professores, entende? Filósofos, músicos, doutores, construir castelo para eles, mora, habita e civiliza. 711 a 1492, man, é quase, faz conta, é séculos, Mas tio que Portugal tem na Cabo Verde ali, para morrer que português também falou, de que ela e nunca que tem ensinou, nem para morrer. Você repara o que falou? E mouros que fazem coisa que eles fazem ali. E mouros que fazem maneira que eles fazem. Mouros civilizados. Primeira universidade na Espanha, na Salamanca, mouros que construem black people. Africanos, de pele escura. Para morrer que falou que ali. As que falou que ali, para morrer aquela questão, está contou só de suas glória. Mas de suas maior glória e civilização que africanos dão. Para mouros que brutalizam, violam. Deus estão. Não, mouros civilizados próprios, Deus assim de dado. Castelos que tem na Espanha. E mouros é que só Portugal, é que só Espanha. França, Suíça, man. A volta bem na Áustria, volta bem na Alemanha, volta tindo hoje. Presta atenção, bom. Aqui os Brahma não está fazendo, não está bem visita que esse país ali só para não comprar sapato Gucci, porque as coisas para não ver com ele, para não ver moça, mas não ser rico. Mas nunca está fazendo visitas como turistas, A boa, europeus que vêm Cabo Verde, primeiro que está mostrando que é a única que dão no ouvido. Bem tinha que aqui os pilan ali. Cidade velha? Cidade velha que ali para os baús. Campo de concentração. Campo de concentração. Campo de concentração de Tarrafal. Você entende? Portugueses tinham um alinhamento político e militar com o Nazi e Hitler e Third Reich. Você entende essa falou? Tudo coisa que esta papel mais Israel passa, mais Israel sofre, é mesmo campo de concentração que tinha ali, aquele mesmo política e dinâmica. Lembra que aqui falou aquela hora? Estados Unidos tinha ligação com a África do Sul, Portugal tinha ligação com Hitler, com o Third Reich. Aquele campo de concentração ali
ele arquitetonicamente tem a mesma proporção de desenho ecológico. Bem, no Google gosta de botar ele. Eu vi campo de concentração de Áustria, de Polônia, de Riba, aquela imagem gráfico, depois que ele terrafel botou ele, mesma proporção. A boa ainda brora esta flama tem e submarino de nazis, de tropas de Hitler, que está fundado lá na terrafel, na margem de terrafel, naquela costa que está falando, suposição. Mas a mim não sei se questão não, é facto que botou a história, mas que está mal contado, mano. Essa falou, campo de concentração, botinha na África do Sul, botinha campo de concentração na Terrafel, botinha campo de concentração na Europa, então botou uma direta proporção entre Hitler está mostrando só ele como um mau. Mas boa acompanha o governo de apartheid na África do Sul, acompanha Hitler, acompanha estrutura de governo português naquele tempo, que assim é? Eu é tudo brother, man. Eles tinham uma ligação, essa fazia acordos políticos, man. Essa assinar acordos bilaterais, já. Essa fazia tudo que ele, para que ele nunca se ensinado ele. Por isso que falou, música está para jovens, para numb your brain. Jovens está música que é para morrer cérebro, já. Além de vontade de música, vontade uma coisa, festa e drogas que ele conta para descontrair jovem. Mas é que descontrai, é para matar o cérebro. É para bloquear o cérebro. Algo que tem força é jovem. Mas aquele que se falou, quem que faz luta armada? É jovens de 17, 15, 18, 20 anos que vai luta armada, brother. É que adultos não. Bom, nunca te pensa que as coisas ali. Malcolm X, quando ele começa a falar nas ruas, ele tinha 20 anos, brother. Amílcar Cabral, 20 anos. Bate ouvir Lumumba com Sankara. Quando eles começam, Nelson Mandela, tudo aquilo que o ponto ali, é só jovens, jovens que têm aquela força mental e espiritual, mas só que ele é jovens que já topa aquela coisa ali, que estava mortiriza aquela coisa ali. Bob Marley fala na música, kill them before they grow. É para matar antes cria. Você, que tá, mano, aquela coisa ali que povo que você entende, mano. É por isso que jovens estudaram música bacana, mas tudo que artistas que se apelita fake as músicas, ele é que toa, basta abrir um campo de atuação tranquilo. E olha, leva lá na fornalha, leva o controle este instante, aguenta lá. Entende? Não, é sério. E minha papel não está fazendo troça de povo, não. A minha fala com o povo, fala com o povo para dizer. Para cada vez que não fica com massas de população naquele estado, ali, a África nunca que também levanta. Entende? A África nunca que levanta. Então, aquele que é ponto de atuação, é por isso que o Brás falou, moco te apanhar rapaz de noite, não está sair, não está ficar, te madrugar, até falar. É que as coisas ligam se para bom, imagina. É que liga para com o rapaz, não te manche, não te manche. Aquela mesma conversa que gosto sobre na podcast todo dia. Pergunta a Brara se que assim que estubiu. Pergunta ele o batalha se que assim que não estava. Pergunta ele o que não encontrava. Qualquer um de que rapaz, bacharte, pergunta se que assim que não está todo dia, na coisa, na debate questões. Coisa que será no noticiário. Pá, em jornal abre. Coisa que será no noticiário lá que é importante e que hoje essa semana ali. Pô, coisa que dá na televisão que é importante essa semana ali. Bom, conversa aquela hora. Mas numa perspectiva crítico. Geral. Cada quem até esse ponto, mais redondo te abrido. Coisa. Gosto de estar rapaz. Minha se for Miki das ele. Mas você apanha um jovem de gueto. Você dá-lhe inteligência. Você abrir aquele campo de intelecto. Ou é coisa que te dá, man. Você não sei o que você falou? Então, aquele que é ponto, não fazia nossa escola, não fazia nossa pedagogia, sem nenhuma permissão, nunca pedi nenhum governo permissão e nunca trabalha contra o governo, não. Bom, gosto que o Bachata fez trabalho, entende? O que o Bachata fez tudo aquele trabalho lá, é em prol de desenvolvimento de Cabo Verde, entende? Bom, ele batalha com um gangster, eu sei que é o papel dele. Ele se ajuda, creio ou não, é trazer informação com os direitos para a sociedade. Então é aquele parte que fala, não, nunca tem que ir bem de cabeça, nunca tem que ir a linha com o projeto governamental, nem nada, nunca tem que ir assassinar caráter de nenhum político em si, nunca tem que ir bandagem. Repara, me sabe da fara paz, nós que tem que ir fazer música também da boca de governo. Para que lá, você mostra que tem entende estrutura de política global. A boca pode bem assim, governantes e aquele outro, aquele música simplista, brother. Ou tem que entender que ele coisa de onde que está bem. Lembra que em 1411, Portugal já começa a tomar escravo na África. Então, eu bem papião, 50 anos depois, me bem Cabo Verde, logo quando começa naquela matemática de presidente da República que é papião, então, homem, eu não sabia, mas em 1411 já se começa a apanhar africano,
Eu vou perguntar na onde, eu vou perguntar se tinha uma outra nação que tinha, uma outra banda que eles fundavam, então eu pode bem falar que ele é a primeira nação crioula. Que ele é em si duvidoso, eu. Você entende? Com aquele conjunto de coisas que as papia que essa está falando, tudo é duvidoso. Como, tem uma coisa ali que tem apontado, que é na 1452, que é a doutrina de descoberta, brother. 1462. 1452. É uma doutrina de descoberta, que Papa assina, se fala Papal Bull, você? Doutrina de descoberta, a gente tenta ler licencinho. É um documento que está, por isso que eu falo, o que o Presidente da República fala baixo, dentro e com permissão de aquela doutrina ali de descoberta de europeu. Olha ali, na 1452, Papa Nicolas V, você entende? Ensina é daquela autoridade ali a toda a nação da Europa, através do cristianismo, que é facto. Quem não coisa que se fala, ninguém que me acredita. Eu banho bajo bigo, eu estou a verdade única dele banhoso, é assim. Doutrina de descoberta de 1452, ensinaram para Papa Nicolau V, para invadir, busca, captura, tortura, controla tudo pagãos. Check? Ele é um papa aqui. Não, que ele é a estrutura governamental de época, brother. É só um papa, não. Um papa que está a controlar um Vaticano, que está a controlar uma política global. Por isso que informa o Presidente da República, para a partir de uma estrutura global. Mas bom, se eu perguntar ao Presidente em particular, eu sonho, eu coisa que você pensa realmente daquela coisa ali, certeza é dar uma outra conversa. Então ele tem que papiar, para modo é uma estrutura global, que ele quando fala supremacia branca, ele controla o mundo inteiro. Você entende? Que está falando em 5 um dele. É falar e para controlar tudo que é inimigos de Cristo. Você entende? Reinos, principados, domínios, toma posse de tudo que ele diz, você entende? E reduz pessoas à escravatura perpétua se for necessário. Você ama aquela coisa ele é válido até hoje. Até hoje, nativos de marca te pedem, demanda para Papa nega aquela coisa para recusa para cancelar. Ele é válido até hoje, brother. Papa Até hoje, Papa Francisco falaram daquela coisa ali. Ele fica boca calado, está tuntunião. Você precisa dizer que isso falou, um documento de 1452, até hoje é válido. Até hoje é válido, mano. É dar permissão para tudo que as coisas ali ser feito. Então, canto português chega ali, quando que chega ali? Na 1400 e canto? Depois daquele tratado ali, às vezes chega com toda a autoridade para escravizar. Já sabe, claro, oficialmente. Eles tinham documento, mas tinha free pass, brother. Eles tinham free pass que se compra no primeiro lote, brother. Entende? É o primeiro que começa naquele business lá, com permissão de igreja, mano. Com permissão de governo global. Aquele vez que tinha Nações Unidas, não. Tinha Vaticano, mano. Eu vou para trás de Papa, que era a figura mais alta que esse tempo tinha supremacia branca. E a supremacia branca, ele é que está. Bom, 10 anos depois de Jesus branco, ele é que começa. Bom, lá nasceu, começa a supremacia branca. Jesus santo, moco branco. Xuxa preto, o único santo preto que tinha santo Pimpim com santo Supriano, mas é gangsta, thugs, que o outro que fixe